Se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Oh, se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Oh, se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei. Olá, quem já chegou aqui? Francisco, Michela, Josiane, Doca Soares, Maria Alicia, boa noite, sejam todos bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs. Que grande graça tê-los aqui nessa noite para nós rezarmos, para nós meditarmos a palavra de Deus. Como vocês estão? Estão bem? Como foi o dia de vocês? Sejam bem-vindos, povo do Facebook que está entrando aqui agora, o pessoal do Instagram. Que Deus abençoe vocês mais uma vez por ter estado aqui, por ter aceitado o convite de Jesus para estarmos aqui nessa noite rezando, louvando e bendizendo ao Senhor. Eu já quero convidar você nesse momento para que você possa convidar outras pessoas, para que você possa marcar um amigo. Quem sabe ele está precisando também nesse momento de oração, de uma palavra de paz, de uma palavra de libertação. Então, o Papa Paulo VI, ele dizia que quem leva o Evangelho, a mensagem de paz. Boa noite, Maria Rodrigues, Deus te abençoe. Quem publica e quem comenta e quem leva o Evangelho tem os mesmos, quem divulga e ajuda na evangelização tem os mesmos méritos de um evangelizador. Então que você nessa noite já possa ir convidando outras pessoas para nós meditarmos essa palavra. Hoje mais um dia, no dia 9 de março. Já quero parabenizar as pessoas que hoje estão aniversariando. Já quero colocá-los aqui diante da gota da misericórdia, pedindo a Jesus misericordioso bênçãos de saúde, de paz e de muitos anos de vida para vocês. Boa noite para quem está entrando. Deus te abençoe, sejam todos bem-vindos. Vamos convidar a Trindade Santa e o Espírito Santo de Deus para estarmos nessa noite. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e assim renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis
com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, que gozemos sempre das suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, que bom que você está aqui, que bom que você hoje ouviu o apelo de Deus para estar nessa noite aqui. Eu já quero que você possa pegar a sua Bíblia, a sua palavra. Hoje nós vamos meditar no livro do Gênesis, no capítulo 37. Nós vamos hoje falar de José do Egito. Então, que você já possa pegar a sua palavra, já deixando aí do seu lado, que você já possa colocar a sua intenção, que nós já possamos aqui ouvir aquilo que a música está dizendo. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. O que você espera desse dia de hoje? Talvez você hoje está meio tristonho, talvez o seu dia não foi tão legal, talvez você esteja passando por alguma dificuldade financeira, não sei qual a sua dificuldade hoje, mas o Senhor, Ele sabe. Então, que Deus possa estar contigo, e Deus é contigo, meus irmãos. E acredite que milagres há neste lugar, porque quando 2 ou mais estiverem reunidos em nome do Senhor, os milagres acontecerão, as muralhas se derrubarão, porque diante de Deus todo joelho se dobre e toda língua professe que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Boa noite, Dona Ceissa, seja bem-vinda, Corrinha. Deus te abençoe, meus irmãos e minhas irmãs. Deus te abençoe, Eliane, Deus te abençoe, Dona Lourdes, Clara. Sejam todos bem-vindos. Então, se eu orar, as muralhas, elas não se resistirão ao poder de Deus. Nosso Deus é um Deus vivo. Ontem o Salmo falava disso. A minha alma tem sede de Deus, de um Deus vivo. Quando eu irei ver a face do Senhor? Então, se você hoje mergulha nessa misericórdia de Deus, se você hoje tem esse desejo do céu, se você hoje precisa viver essa realidade que você ainda não viveu, dessa presença de Deus na sua vida. Toda mulher, hoje eu até coloquei no meu status, né? Que só precisa uma palavra de Deus e Deus vai levantar milhões de mulheres para anunciar a boa nova. Está lá no Salmo 67, no capítulo 12, no versículo 12. Então Deus, ele precisa de bocas de profeta, de profetisas, para que você possa levar a palavra de Deus. Tantas pessoas no mundo que não conhecem a Deus. Então, que você possa derrubar essa muralha que impede de você ser essa boca de Deus na sua casa, na sua família, no seu ambiente de trabalho. Sei que não é fácil, mas Deus nos disse que também não é impossível, que para Deus tudo é possível. Então, basta que você dê o primeiro passo, porque Deus, ele já deu dele. Basta que a gente dê o nosso passo agora em levar a mensagem de Deus, porque Deus diz que ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós precisamos profetizar o nosso batismo, nós precisamos exercitar os dons do nosso batismo. Um dia alguém falou a palavra de Deus para a gente. Todos os dias nós temos a oportunidade de ter a palavra de Deus, mas tem muitas pessoas que ainda não conhecem. Quantos padres, tantos missionários que atravessam a Amazônia para levar a palavra de Deus, em tantas dificuldades, em barquinhos, atravessando aquela mata, né, com tantos animais selvagens, mas dão a vida pelo Evangelho. Então nós precisamos também fazer isso, dar a vida pelo Evangelho, porque Deus que amou tanto o mundo, deu seu Filho único para nos salvar. É só o que Ele quer, é o mínimo que nós podemos dar para Deus, elevar com obediência a palavra dele àqueles que não conhecem. Então eu convido você nesse momento
Porque somente aqueles que estão cheios do Espírito Santo podem ter essa ousadia, podem ter essa parresia, pode levar o amor de Deus a todos os lugares. Convido você, meu irmão, nesse momento, de onde você está. Não sei quais são as suas situações. Como eu dizia, talvez o seu dia não tenha sido tão fácil. Ou também pode ter sido muito cansativo, você chegou meio desanimado nessa live. Mas se entrega nesse momento ao Espírito Santo. Fecha os seus olhos. Se entrega mesmo. Descansa no Senhor. Ouve a voz de Deus. Abre o seu coração. Deixa Deus tocar nas áreas que precisam na sua vida. Deixa Deus tocar Dona Lourdes, deixa Deus tocar Eliane nas feridas, deixa Deus tocar Cecília, Dona Ceissa. Deixa Deus tocar aí no seu coração. Talvez você esteja nesse momento sentindo vontade de chorar. Talvez você esteja sentindo vontade de chorar. O sentimento que eu tenho é esse. Talvez seu coração esteja tão endurecido, você está com tanta agonia. Em nome de Jesus, você já é vencedora da ilha, meu amor. É sim, em nome de Jesus. Deus, Ele faz nova todas as coisas, pode crer. Por Cristiane. Cristiane, nesse momento, que Jesus possa te visitar. Que o Espírito Santo possa vir em seu socorro. Que Ele possa te ensinar a amar. Que Ele possa que você possa se deixar amar por Ele. Que você possa se deixar conduzir por Ele. Que você possa se deixar curar. Porque é no caminho que Jesus cura a cada um de nós. Nós vimos os nossos profetas, nós vimos o cego Bartimeu, quando ele grita, quando ele vê Jesus no caminho, ele grita, filho de Davi, tem de piedade de mim. E Jesus cura ele. Jesus, quando vai passando, vê que aquela mulher pecadora está sendo apedrejada em tempo de ser morta por aqueles homens da lei. E o que é que Jesus fala? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E nenhum atirou. Foi saindo dos mais velhos até os mais novos. E ele disse, filha, alguém te condenou? Nem eu. Então vai e nunca mais tornes a pecar. Quantas pessoas passam pela vida? Quantas pessoas Jesus passa pela vida? Levi, que eu pregava a semana passada, que de Levi se tornou Mateus, um grande evangelista. Quando ele passa, Jesus passa na vida dele, que passa perto daquela banca de cobradores de impostos, que vê, Levi segue-me, e ele segue Jesus ali. Porque ele sabe que tem uma nova chance, uma nova história, para que ele possa conviver com o Senhor. Então é no caminho que Jesus vai nos curando. É no caminho que Jesus vai nos ensinando, é caminhando que se faz a caminhada, que nós vamos nos transformando. Os discípulos de Emaús que estavam ali desanimados. E a palavra diz que eles conversavam com o Senhor, mas eles não sentiram o coração arder. Mas a partir do momento que Jesus senta à mesa e que pega o pão, eles chamam, eles reconhecem o Senhor. Então, para que nós possamos conhecer, nós precisamos ter intimidade. Então, feche os seus olhos nesse momento, clama ao Espírito Santo, pede a esse Espírito Santo que venha em seu favor. Vem, Espírito Santo, sobre a vida de tantos filhos aqui. Vem, Espírito Santo, na vida daqueles que precisam de um milagre nessa noite. Aqueles que precisam de uma palavra. Aqueles que precisam ser alcançados. Senhor, repousa no coração dessas pessoas. Liberta todos os cativos, Senhor. Liberta, Senhor Jesus, aqueles que estão nas prisões emocionais, Senhor. Liberta aqueles que perderam a esperança, Senhor, de um mundo novo. Aqueles que estão com essa pandemia, estão assustados, estão com medo.
se trancaram novamente, Senhor, dentro das suas casas. Talvez eles estejam, Senhor, com transtorno bipolar. Alcança, Senhor, Otávio nessa hora. Alcança Daíla, alcança Jaira, alcança Dona Lourdes. Alcança todos aqueles que estão conosco nessa hora. E também aquelas pessoas por quem eles oram nessa hora, Senhor. Vem, Espírito Santo, e traz de novo a vida. Senhor, que é a verdade, a vida, o caminho, a verdade e a vida. Traz para eles a tua unção e o teu poder, o poder de gerar pensamentos bons, Senhor. De poder, Senhor Jesus, se libertar. Dai a eles, Senhor Jesus, um poder libertador, Senhor. Para que eles possam ser livres, Senhor, em Ti. Para que eles possam ser libertos, Senhor, das suas prisões, dos seus conflitos interiores, Senhor. De toda falta de perdão, de toda a ira, Senhor, de toda a raiva, de todo o rancor, Senhor. Toca, Jesus, nas famílias, Senhor. Toca, Senhor Jesus. Dona Doca, que pede oração por a família dela, pede saúde por Isadora, que está internada. Visita, Senhor, Marcelo. Visita essa família, Senhor Jesus. Todos aqueles que sofrem, Senhor Jesus, com essa pandemia. Todos aqueles que estão nos hospitais entubados. Isso mesmo, meus irmãos. Intercedam. Jesus procura por intercessores. Jesus, ele disse que na tua palavra lá em Isaías, ele disse que procurou alguém que estivesse na brecha com ele para interceder pela terra e não encontrou. Que nós não sejamos essas pessoas que Jesus sempre nos encontre disponíveis, que nós possamos estar sempre de prontidão, que nós possamos estar sempre preparados para quando o Senhor nos pedir, para quando o Senhor precisar de nós, para que nós possamos interceder uns pelos outros. É tempo de dar as mãos, não é tempo de divisão, não é tempo de discórdia, não é tempo de olhar somente para as nossas fraquezas, não. Você é capaz, meu irmão, você é capaz de interceder. Intercede pelos enfermos, reza um rosário, reza um terço, reza uma Ave Maria, um Pai Nosso, aquilo que você sabe. Mas reza, não fica de braços cruzados. O mundo precisa de pessoas que orem, de pessoas que se prostrem, de pessoas que se coloquem na brecha. O mundo está precisando de oração. O mundo precisa de amor, o mundo precisa de unidade, de fraternidade. O mundo precisa, meus irmãos, de mim, de você. Então que nós possamos dizer sim a Deus nessa noite. Vem encher-nos, Espírito Santo, com a tua graça. Vem encher, Espírito Santo, essas pessoas que dizem que não é capaz, que não sabem como orar. Mas o Senhor disse que nós não sabemos como orar, nem como pedir, mas o Espírito Santo, ele prescruta o nosso coração e ele sabe da nossa necessidade. E ele, como advogado, ele vem como nosso intercessor e ele vai nos ensinar a orar. Pede a ele somente: Senhor, eis-me aqui, me capacita. Basta somente que você dê o seu sim, que você se coloque na presença do Senhor nessa noite. Sentindo, Senhor Jesus, esse fogo arder. Sente, Jair, esse fogo arder no teu coração. É essa viva chama do amor de Deus que nos consome. Essa sarça ardente, aquela mesma sarça que estava ali, que ficou arrodeando Moisés. Essa mesma sarça, esse fogo do Espírito Santo, essa sala de Pentecoste, que nesse momento o Espírito Santo ele quer derramar em todos os nossos corações uma porção dobrada de fé, uma porção dobrada de misericórdia, uma porção dobrada do poder do alto, uma porção dobrada da fortaleza, dos 7 dons do Espírito Santo, de unção. Vem Espírito de parresia, dai ousadia a essas mulheres que estão aqui, Espírito Santo, para que elas sejam ousadas na evangelização, na oração, Espírito Santo. Capacita cada um de nós, Espírito Santo, para que nós possamos fazer aquilo que é a sua vontade, aquilo que o Senhor fazia sempre no seu ministério. O Senhor sempre esteve com o Pai, o Senhor sempre acordou nas madrugadas e subiu ao monte para orar.
Nós precisamos ser imitadores de nosso Senhor. Se nós nos colocarmos em oração, com certeza Deus irá em nosso favor. Com certeza Deus fará marchar o exército dele. Deus é o nosso general é Cristo, ele irá na nossa frente, ele vai combater o bom combate. Ele vai nos libertar dessa pandemia em nome de Jesus. Que o Senhor possa alcançar os corações nessa noite, aqueles corações que estão fechados. Visita o coração de Tarles, visita, Senhor, Juliana nessa noite. Visita Maria Aldeísa. Visita, Senhor Jesus, todos os nossos irmãos que estão aqui. Visita os hospitais, os profissionais de saúde. Visita, Senhor Jesus, o coração, Senhor Jesus, dos nossos políticos, dos nossos governantes, Senhor, para que eles possam ter piedade e misericórdia do seu povo, Senhor. Visita, Senhor Jesus, a cada um, Senhor, nessa noite e faz mover um tempo novo, Senhor Jesus, na vida desse povo, Senhor Jesus. Vem no nosso coração, Senhor. Vem em socorro, Senhor Jesus, dessas pessoas que vêm tramando, Senhor, fazer o mal, Senhor Jesus. Que o mal, ele não sobressaia, Senhor Jesus. Que o mal, ele não prevaleça no meio de nós, Senhor. Extirpa da face da terra, Senhor, todos os vícios, todas as doenças, Senhor. Todas as enfermidades, todos esses vírus, Senhor Jesus, nessa hora, pelo poder do teu sangue cardezinho, Senhor. Lava a terra, Senhor. Lava a humanidade por inteiro, Senhor. Derrama um bálsamo do teu amor no coração da humanidade, Senhor. Que as pessoas elas se abram para a caridade, para o amor, Senhor. Nós vamos ser cobrados pelo amor, Senhor. No final de tudo, não vão ser as obras, mas vão ser pelo amor. Nós vamos ser julgados pelo amor. Então, que nessa hora, abra, Senhor, abra o coração de cada um de nós, Senhor. Abra, meu irmão, o seu coração. Decida pelo amor. Decida por Cristo nessa noite. Decida por amar. Decida por orar. Decida por tomar uma decisão por Cristo. Já não há mais tempo. Talvez você chegou nessa live e você disse assim, mas eu já fiz tanta bobagem na minha vida. O Senhor, ele não olha mais para mim. Eu não tenho mais crédito com o Senhor. Não diga isso, meu irmão. Você dizendo isso, você está botando limite na misericórdia e no amor de Deus. E quem somos nós para botar limites ao amor de Deus? Então, que você nessa hora possa pedir, Senhor, tem de misericórdia de mim, porque sou pecadora, Senhor. Reconhece que você é pecador. Reconhece a sua fraqueza nessa hora e pede ao Senhor para ir curando a sua fraqueza. Pede ao Espírito Santo para ele ir nas áreas mais profundas, aquelas que estão escuras na sua alma, aquelas que não conseguem perdoar, aquelas que não conseguem falar palavras de docilidade, aquelas que não sabem elogiar, aquelas que tudo coloca defeito, aquelas pessoas invejosas. Que nós possamos nesse momento rezar por elas, aquelas pessoas que gostam de fofocar, aquelas pessoas que gostam de falar mal, que gostam de apontar, de julgar. Que nesse momento, Senhor, caia por terra todos os julgamentos, Senhor. Não é tempo mais disso, Senhor. Dai à humanidade a graça da conversão. Estamos nesse tempo maravilhoso de Quaresma, estamos no deserto com o Senhor, estamos indo ao teu encontro, Senhor. Vem, Senhor, no coração de cada um daqueles que estão angustiados, Senhor, e traz a alegria, porque o Senhor vai falar, o salmista vai nos dizer que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, que essa alegria brota, Senhor, das profundezas da alma de cada um de nós, Senhor. Que o Espírito Santo traga essa alegria, essa parresia, essa paz, Senhor, no coração dessas pessoas, Senhor, que estão sem paz nesse momento. O mundo precisa, Senhor, de paz. Nunca se falou tanto em paz, Senhor. Traz a paz nos lares, traz a paz nas famílias, traz a paz nos trabalhos, Senhor. Tantas invejas, tantas pessoas querendo derrubar as outras, Senhor. Tantos querendo derrubar os outros, querem subir, Senhor, derrubando os outros, Senhor. Fazendo maldade, levantando falso testemunho, Senhor.
Tantos que estão vivendo tempos, Senhor Jesus, de prova nesse momento, de tristeza, Senhor. Eu quero, nesse momento, que você possa lembrar de todas as suas situações de tristeza, as suas situações financeiras, as suas dificuldades, todas as dificuldades que você está passando no seu casamento. Entrega ao Senhor neste momento. Também aqueles que perderam seus entes queridos, que não conseguem deixar de chorar, que choram o tempo todo de saudade. Que nesse momento você entregue ao Senhor e peça essa alegria do Espírito Santo sobre você. Peça que o Senhor nesse momento cure o seu coração. Tem pessoas que vivem um luto eterno, de pessoas que já morreram há muitos anos, o Senhor coloca no meu coração. Mas você não pode, meu irmão, eu sei que dói, eu sei que a saudade é grandiosa, eu sei que a falta que essas pessoas fazem, eu não posso mensurar a sua dor. Mas eu posso imaginar. Mas você não pode também desistir de você. Há uma vida, enquanto há vida há esperança. Olha para as pessoas que estão do seu lado. Elas precisam também da sua atenção, ela precisa do seu carinho. Não se enterre, não morra com aquelas pessoas que morreram. Você está vivendo um luto que não é seu. Você está vivendo um luto que você não precisa viver tudo isso. Sabe por quê? Não é falta de caridade minha. Mas quando você vive esse luto eterno, que você se fecha para a graça de Deus, é como se você não acreditasse na ressurreição. E um dia reza para que você possa encontrar com essas pessoas no céu. Nosso coração precisa ter essa semente de eternidade dentro do nosso coração. Então sopra, Senhor, com teu fogo abrasador, restaura os enfermos, visita a Dalmi, Leide, vem em seu socorro daqueles que estão na fila de espera de um leito, Senhor Jesus, nessa hora. Tende misericórdia e compaixão desse povo, Jesus. Dai a consciência, dai a conversão de mentalidade para aqueles que não sabem o perigo que estão trazendo para as pessoas irresponsáveis, Senhor, que andam nas ruas sem máscara, pessoas que estão nos bares, pessoas que estão nas ilhas, Senhor, pessoas que estão de lockdown, mas que passam para outras cidades, Senhor, levando, Senhor Jesus, o risco para essas pessoas. Tenha amor próprio, meus irmãos. Se você não tem amor a você mesmo, tenha amor àquelas pessoas que da sua casa, talvez você tenha pessoas na sua casa que têm risco, que estão sofrendo risco de vida. Talvez você também possa levar para outras pessoas que têm risco de vida nas ruas. Você pode estar sintomático e você pode não saber. Então tenha responsabilidade com a vida, porque a vida é um dom de Deus e é responsabilidade nossa. Não seja irresponsável. Não seja irresponsável com você. Não seja irresponsável com as pessoas. Tenha amor ao próximo. Tenha amor ao próximo. Desse jeito você está pecando contra o primeiro mandamento do Senhor. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amará o seu próximo como a si mesmo. Isso é pecado mortal. Quando nós deixamos de amar o nosso próximo. Quando nós não estamos nem aí para a vida, para essas pessoas. Tem pessoas que estão na fila precisando de oxigênio, precisando ser entubado nessa hora. Tem pessoas que não conseguem nem aguardar. Tem pessoas que não conseguem mais ter 1 hora de vida. Que daqui a 1 hora estão morrendo por falta de socorro, por falta de atendimento. E você só está pensando na sua diversão, só está pensando no seu lazer. Tende misericórdia e compaixão de você mesmo. Tende misericórdia e compaixão das pessoas. Tende misericórdia e compaixão. Dai, Senhor Jesus, o dom da contrição para que essas pessoas se arrependam, Senhor, do mal que estão fazendo à humanidade, Senhor. Não sejamos irresponsáveis, meus irmãos. Nós vamos prestar conta um dia por todas as nossas ações, por todas as nossas decisões, por todas as nossas atitudes. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia das pessoas que estão ao seu redor.
Vamos pegar a palavra de Deus. Vamos meditar hoje no livro do Gênesis, no capítulo 37. Gênesis, capítulo 37, versículo do 23 em diante. Gênesis 37, versículo do 23 em diante. Levanta sua mão direita e reza assim comigo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo do teu próprio veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo do teu próprio veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo do teu próprio veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo do teu próprio veneno. Seja em meu favor, virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que Ele é um só Deus em pessoas três, agora e sempre sem fim. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Você que pegou a sua palavra, vamos meditar no livro do Gênesis, capítulo 37, versículo do 23 em diante. Quando José se aproximou de seus irmãos, eles o despojaram de sua túnica, daquela bela túnica de várias cores que trazia, e jogaram numa cisterna velha, que não tinha água. E sentando-se para comer, eis que levantaram dos olhos, viram surgir no horizonte uma caravana de ismaelitas vinda de Galaade. Seus camelos estavam carregados de resina, de bálsamo e de ládano, que transportavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que nos aproveita matar vosso irmão e ocultar o seu sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não levantemos nossas mãos contra ele, pois afinal é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos concordaram, e quando passaram os negociantes medianitas, tiraram José da cisterna e venderam-no por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Rubem voltou à cisterna, e eis que José já não estava ali. Rasgou então suas vestes e voltou para junto dos seus irmãos. O menino desapareceu, disse ele, e eu, para onde irei? Tomaram então a túnica de José, mataram um cabrito e mergulharam no seu sangue, e mandaram-na levar ao seu pai com esta mensagem: eis que encontramos, vê se não é porventura a túnica do teu filho. Jacó reconheceu e exclamou: é a túnica do meu filho, uma fera o devorou. José foi estraçalhado e, rasgando as vestes, cobriu-se com um saco e chorou o seu filho por muito tempo. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele não aceitou nenhuma condolência. E chorando disse ele: que descerei para junto de meu filho na habitação dos mortos. Foi assim que o seu pai o chorou. Os medianitas venderam a Potifar no Egito, eunuco do faraó, e o chefe da guarda. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, se você prestou bem atenção a essa palavra de hoje, o que é que essa palavra ela fala? Se você for
Se você for um pouquinho adiante, você vai ver que Israel amava José mais do que todos os outros filhos, vai dizer a palavra, porque ele tinha nascido na velhice. E por isso mandou fazer essa túnica longa para ele. Vendo os irmãos que o pai amava mais do que todos, odiavam-no e já não lhe podia falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse José: teus irmãos devem estar com o rebanho em Siquém. Vem, vou enviá-lo a eles. Então nós vimos aqui que a própria palavra vai dizer que os irmãos tinham inveja. A inveja é o pior sentimento, se é que eu possa chamar sentimento. Nós vimos que os irmãos de José venderam ele por 20 moedas de prata. A história de José do Egito é muito linda. Ele sofreu todas as invejas dos irmãos, ele sofreu porque ele foi vendido como um escravo para o Egito. Ele foi para a prisão. Se você for olhar nessa passagem mais adiante, você vai ver a história de José, o quanto ele sofreu, o quanto Jacó sofreu por ele achar que o filho estava morto. Por uma túnica, ele foi vendido pelos irmãos. E se você observar, Jesus também ele foi vendido por Judas por 30 moedas de prata. Bem parecido, né? Nós vimos que José, ele era diferente. Ele tinha um coração bondoso. Ele tinha um coração misericordioso. Porque se você vê tudo aquilo que ele passou de sofrimento, ele foi um vencedor, que ele chegou a ser governador do Egito. Porque ele estava na prisão por um julgamento também. Injustamente, José ele foi parar na prisão. E se vocês lembram da história, o rei, ele teve um sonho. E o copeiro que conhecia José, ele disse, ninguém decifrava o sonho daquele rei. E aí o que foi que aconteceu? O rei, contando, o copeiro disse que sabia de alguém que poderia decifrar aquele sonho. E aí manda chamar ele, e ele decifra o sonho do rei. E ali tudo acontece. Aquele sonho que o rei teve de grande escassez no Egito, tudo aquilo que ia acontecer, ele falou e aconteceu. E o rei, ele pôde trabalhar durante anos para poder, naquele tempo que chegasse aquela escassez, aquelas coisas, ele estava com os seus mantimentos, ele estava resguardado com o seu povo, de tudo aquilo que iria acontecer. Ele se precaviu. Então, ele mereceu estar ali como um governador. E ele viu que os irmãos, naquele tempo, a fome, a sede chegou também lá onde ele morava, em Israel. E aí, o pai dele pediu para que os irmãos fossem até o Egito para comprar mantimentos. E José reconheceu os irmãos. Naquele momento, José ele poderia ter toda a raiva do mundo, ele tinha poder para que ele pudesse mandar até matar os irmãos. Ele poderia ter usado como vingança, mas não. Ele chorou. Ele chorou ao ver os irmãos dele. E ele pediu para que os empregados enchessem o cesto dele de muitos mantimentos. E ele perguntou a eles de onde eles vinham, questionou,
para querer saber do seu pai. E ele sabia que o pai dele ainda estava vivo. E ele pediu para que ele levasse o irmão mais novo, Benjamim. E quando chegaram lá, ele colocou uma das taças dentro das sacarias dele, para que quando eles saíssem em viagem de volta para casa, eles pudessem ser pegos como se fosse ladrão. E botou na própria mochila de Benjamim para que ele pudesse levar. E os irmãos falaram para ele: não posso deixar o meu irmão. Se eu deixar o meu pai já sofre até hoje pela morte de um filho. Aí ele constatou que realmente o pai dele estava vivo e que realmente o pai sofria achando que ele estava morto. E qual foi a decisão de José? Ajudar os irmãos, ajudar a sua família, ser misericordioso. Ele revelou todo o segredo, revelou quem ele era, deu um banquete para os irmãos. Queria conhecer os seus irmãos, queria ver novamente o seu pai. Ele foi misericordioso, ele perdoou. O evangelho de hoje vai dizer isso. Pedro questiona Jesus: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? Aí Jesus não diz para Pedro: não. Eu não digo 7, mas 70 vezes 7. E é por dia, meu irmão. Se você somar na sua calculadora, multiplicar 70 vezes 7, vai dar 490 vezes por dia. Você precisa perdoar o seu irmão. Quem aqui já não teve brigas com os irmãos? Quem aqui já não teve aquele ciúme do seu irmão mais velho, do seu irmão mais novo? Quem aqui já não teve ciúme porque o seu pai ou a sua mãe tem os seus preferidos dentro de casa? E isso você se fechou, isso você se magoou, e isso criou tantas feridas no teu coração. Você foi crescendo com essa mágoa, com esse rancor, com esse ódio, com essa vingança. E hoje talvez você tenha gastrite, hoje você talvez tenha dores lombares, hoje você talvez tenha úlcera, hoje talvez você foi acometido de um câncer. Cientificamente eu estou falando. Aqueles que não se abrem para o perdão, aquelas pessoas que sentem raiva, rancor. Você conhece pessoas que dizem assim: eu não perdoo, eu vou morrer e não vou perdoar, eu vou levar para o túmulo esse ódio e não vou perdoar. Essas pessoas sofrem tanto. Cientificamente já foi comprovado que muitas pessoas que têm problemas de dores lombares, que têm gastrite, dores no corpo, muitas têm câncer, foi constatado que por uma falta de perdão. Eu digo isso pelo testemunho vivo na minha casa. Algumas pessoas conhecem a minha história, sabem do meu testemunho. Os meus pais se separaram, eu tinha 9 anos. O meu pai, ele traiu a minha mãe. Minha mãe viveu muitos anos sofrendo, até que um dia ela não aguentou, ela tinha o amor próprio e ela abriu o jogo e ela conversou com ele e eles resolveram se separar. E aquilo por muitos anos minha mãe trouxe consigo um ódio, uma falta de perdão. E quando eu entrei na caminhada, eu lembro que eu pedia muito isso para que eu pudesse perdoar meu pai por tantas coisas que meu pai fez a gente sofrer. Que minha mãe também se abrisse ao perdão, que nós nos perdoássemos. E quando eu entrei na comunidade, eu não conhecia a fundo a espiritualidade. E quando a gente entra,
A gente vem cheia do primeiro amor, a gente vem cheia de sonhos, a gente quer mudança, a gente quer revolucionar o mundo, a gente quer mudar a cabeça das pessoas. E eu lembro muito bem que quando eu entrei, que eu disse, pronto, eu estou no céu. Começou as dificuldades. Porque quando você pega aquela palavra de Eclesiástico 2, que diz assim, você é meu amado e minha amada, você é meu irmão e minha irmã, que se coloca na presença de Deus para servir ao Senhor, se prepara para a aprovação. Aquela palavra, ela se cumpre. E naquele momento, eu olhava para mim e eu dizia, meu Deus, eu achava que eu estava aqui, que eu não ia ter mais problema. E aí foi onde começou a doença dos meus pais. A minha mãe teve um câncer, o meu pai fez uma cirurgia renal, passou 3 anos fazendo tratamento, aí não teve jeito, teve que fazer a cirurgia, meu pai botou válvula, botou tanta coisa, passou 3 anos e teve que fazer a cirurgia e o médico disse para ele que ele poderia sofrer naquela cirurgia, poderia ter sido um sucesso, mas também ele poderia perder um rim. E foi o que aconteceu. Meu pai perdeu um rim, meu pai teve infecção na cirurgia, meu pai passou quase 13 dias entubado. Meu pai é um milagre. Minha mãe, no dia 18 de julho de 2011, a minha mãe descobriu que estava com câncer. No dia 22 de julho de 2011, 3 dias após, meu pai fez essa cirurgia e foi parar na UTI. Eu só rezava o texto da misericórdia, pedindo a Jesus misericórdia por ele e pela minha mãe. E eu dizia, meu Deus, não deixa meu pai morrer sem pedir perdão, sem ser perdoado, para que ele possa merecer o céu. Eu já contei isso. E no 13º dia, quando eu rezava, eu pedia, eu comunguei 9 noites do novenário aqui da minha paróquia, aqui perto de casa. Eu pedia a Nossa Senhora, eu pedia a Santo Afonso, eu pedia a Jesus misericordioso todos os dias para que Deus desse a oportunidade para meu pai viver. E naquele momento que o médico disse que no outro dia ele ia tirar o tubo do meu pai, ia desligar, eu fiquei louca. Eu rezava, mas eu não perdi a minha fé e a minha confiança em Deus. E para minha surpresa, no outro dia ligaram no hospital. A gente achava que meu pai tinha tido uma piora, mas foi para dizer que meu pai estava sendo tirado dos tubos. Porque isso é fé, porque isso é você acreditar naquilo que você não vê. E graças a Deus, a primeira coisa que meu pai pediu foi um sacerdote para confessar. Meu pai confessou e tudo começou a harmonizar dentro da minha casa. A minha mãe, Deus abriu as portas para minha mãe fazer o tratamento dela, a cirurgia dela. Minha mãe, quando perdoou meu pai também, foi muito lindo. E meu pai passou 3 anos ou 4 fazendo hemodiálise e meu pai nunca teve febre, meu pai nunca teve reações nenhuma, minha gente. Meu pai hoje é um evangelizador, meu pai é do terço dos homens, meu pai hoje ele vive ainda com essa mulher, eles se perdoaram, eles vivem uma vida em Cristo, eles casaram, eles vivem uma vida de sacramento, ele leva o amor de Deus, todas as vezes que ele vai para o hospital, ele fala do testemunho dele para que outras pessoas possam saber o que é a importância de você decidir em perdoar e você amar o seu próximo. Eu quero dizer isso também porque minha mãe não precisou fazer radioterapia nem quimioterapia, minha também foi curada, porque ela perdoou, ela se abriu para o perdão. Eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, que não se feche para o perdão. Abra o seu coração nessa noite e peça ao Senhor para tirar todo o espírito de inveja, para o Senhor tirar todo o espírito de falta de perdão, de desamor, de ódio, de ira da sua vida. Se abra, decida amar, decida perdoar as pessoas que lhe fizeram sofrer, as pessoas que te magoaram.
Assim como o evangelho de hoje diz, Senhor diz para Pedro, eu não digo 7 vezes, mas eu digo, Pedro, é 70 vezes 7. Não importa se você já perdoou essa pessoa, talvez seja o seu esposo, que todas as vezes que você perdoa, ele vem e lhe faz raiva de novo. Perdoa. Sabe por quê? Porque no final de tudo, não é entre vocês dois, não. É entre você e Deus. É entre você e a sua saúde mental, a sua paz interior. Não guarda rancor, não guarda mágoas. Não, para você não adoecer. O Senhor não quer a morte do justo. O Senhor não quer a morte dos seus filhos. Principalmente aquelas pessoas que estão mortas vivas de ódio, de rancor no mundo. O mundo tem pessoas muito amargas. Não seja mais uma delas. Não queira lançar o ódio. O mundo já precisa ser amado, abraçado. O mundo precisa de pessoas que tenham e tomem decisão em amar. Ensine essas pessoas. Tem muitas pessoas aqui, eu sinto que tem pessoas que amam demais, tem pessoas que são amorosas demais. Vocês que muitas vezes não sabem como canalizar esse amor. É como se o Senhor me mostrasse uma visualização de um cano mesmo, uma tubulação. Você já viu uma tubulação de água onde tem vários canos para vários lugares? Que esse amor agora, que você seja esse cano, que o Espírito Santo seja essa água que vai passar por esse cano e que ela leve tudo aquilo que está dentro de você. E que você possa irrigar o coração de muitas pessoas nesse momento. Deixa, amado, deixa, minha amada, ser conduzido por nosso Senhor nesse momento. Abra-se, tome essa decisão hoje de perdoar. Tome essa decisão hoje de amar. Toma essa decisão hoje. Se você, nesse momento, está com raiva do seu irmão, peça perdão a ele, abra a porta do seu quarto e diga para ele. Não diga nada, olhe só nos olhos dele e diga, meu irmão, eu te amo, me perdoe. Você quebra as forças de todo o mal. Eu lembro de um testemunho, de um retiro que nós fizemos, que até hoje eu guardo isso no meu coração, de um dos nossos irmãos de comunidade que não falava com o irmão em uma pregação. Um irmão falou que tinha uma pessoa ali que precisava perdoar o irmão. E essa pessoa, ela se abriu para o perdão. Naquele momento, o pregador disse assim, eu empresto até o meu celular para você ligar para o seu irmão agora de onde ele estiver. Gente, foi a cena mais linda que eu já vi na minha vida. Porque ela ligou para o seu irmão. Ela pediu autorização para que o seu irmão viesse até aquele retiro. O nosso coordenador, ele deu autorização. O irmão saiu de um lugar longe, distante, tipo assim, 30 quilômetros, e veio até ela, até onde nós estávamos. Gente, aquela reconciliação daqueles irmãos foi muito linda. E hoje eles vivem amorosamente. E tudo frutificou na vida dos dois, tudo aquilo que estava impedindo a graça de Deus acontecer na vida daquela família. Satanás, ele foi derrotado nessa hora, porque quando Cristo se entregou naquela cruz, Satanás, ele é derrotado. Ele quer isso mesmo, ele quer causar a discórdia, a divisão, ele quer causar a morte na sua casa. Ele quer trazer a desordem, ele quer trazer a desunião. E Cristo, ele não quer isso, porque Cristo, ele veio para unir, não para dividir. Ele veio para amar, ele veio para perdoar. Até mesmo aqueles algozes que bateram nele, ele perdoou, ele não abriu a boca nem para se defender. Para nos ensinar que o perdão é essencial para a nossa vida. Você não dá passos porque você precisa perdoar alguém, e é alguém da sua casa. Você precisa se abrir para o perdão.
Não queira guardar mágoas, porque isso só vai lhe trazer doenças, enfermidades. Você não consegue, você pode tomar a medicação que for, você pode fazer o tratamento que for, mas aquilo que está na tua alma, só Deus pode curar. Porque Ele é o médico dos médicos. E eu vou dizer para você, ser curado dói. Ah, dói muito, mas é uma dor de amor. É uma dor de amor que você vai sentir. E talvez você que esteja me escutando aí agora, você está chorando. Você está aí com aquele orgulho que você disse, eu não vou pedir perdão. Ele que tem que vir me pedir perdão. Ele que me feriu. Foi ele quem fez isso comigo. Oh, minha irmã, não faça isso. Você não aprendeu nada do que Jesus está te ensinando até aqui. Olha o que Jesus veio fazer. Quando Jesus ele chegou para os seus discípulos depois que ele ressuscitou, a primeira vez que ele aparece naquela sala de Pentecostes, o que é que ele diz? A paz esteja convosco. A paz. A paz. Jesus ele veio trazer a paz, o shalom do Pai. Essa paz que Ele quer trazer para a sua casa. É essa paz que Ele quer trazer para a sua família. É essa paz que Ele quer trazer para o seu trabalho. É essa paz que Ele quer lançar na tua vida. Essa paz interior que você não está conseguindo ter. Então decida hoje. Se abra para a graça de perdoar. Deixa Deus tocar você. Deixa Deus tocar você. Eu quero nesse momento aqui convidar você a fechar os seus olhos físicos, mas que você nessa hora você possa abrir os seus olhos interiores, o seu olho interior para que você possa olhar para dentro de você. Para que você possa olhar as suas misérias nesse momento, porque quando nós silenciamos, quando nós fechamos os nossos olhos, é porque nós não queremos enxergar as misérias que tem dentro do nosso coração. O Senhor coloca no meu coração que tem pessoas aqui que não estão aguentando ouvir, que não entende quantas vezes Deus teve paciência com você. Porque Deus te escolheu, meu irmão, para estar aqui hoje, ouvindo essas palavras. Não foi em vão. Não foi em vão que Deus hoje lhe trouxe aqui. Não foi em vão. Você é uma obra inacabada de Deus. Você é uma obra inacabada nas mãos de Deus. Reconheça isso. Diga, eu sou uma obra inacabada nas mãos de Deus. Olha o que Deus está dizendo para você. Escuta. Olha o que Deus está dizendo para você. Escuta. Escuta isso. Deus, você me perdoou, e desse amor eu não esqueço. Eu não entendo um Deus assim. Sabe por quê? Porque Ele deu o seu Filho único por seu resgate. Quantas vezes você tem ferido o coração de Deus? Quantas vezes você feriu o coração de Deus e Deus te perdoou? Você foi ao sacerdote, se arrependeu e você chegou lá e você largou as suas misérias. Fecha os seus olhos agora. Lembra das pessoas que você precisa perdoar. Você está vendo esse crucifixo? Mentaliza esse crucifixo aí. E mentaliza aquelas pessoas, colocando cada uma delas
diante do crucifixo do Senhor e diga: Senhor, eu perdoo essa pessoa. Se você não tem coragem de ligar para essa pessoa agora, se você não tem coragem de pedir perdão a essa pessoa que está aí ao seu lado, pegue o crucifixo nessa hora. Olhe para a cruz de Cristo, mentalize essa pessoa no crucificado e olhe: Senhor, por amor a Ti, eu perdoo essa pessoa que me feriu, Senhor. Por amor a Ti, Senhor Jesus, eu me abro hoje, eu decido hoje a viver uma nova vida, porque eu não quero mais sofrer, Senhor. Eu não quero, Senhor Jesus, mais sofrer com essas dores no meu corpo, com essa culpa, Senhor. Eu não quero mais, Senhor Jesus, você que hoje, até hoje, você se separou. O Senhor coloca muito no meu coração. Você se separou do seu esposo e por uma palavra que ele disse para você, hoje, até hoje, você se culpa achando que você foi o pivô dessa separação. E não foi você, minha amada. Deus está colocando no meu coração que você nessa hora, você se perdoe. Que você se abra para a graça dele. Que você se perdoe. Perdoe agora. Perdoe. Você não está conseguindo se perdoar. Por quê? Porque você passou muito tempo na sua vida achando que você era culpada. Perdoe nesse momento. Perdoe neste momento essa pessoa. Perdoe neste momento essa pessoa que te fez mal. Perdoa nessa hora. Diga: oh, Jesus, me perdoa, Jesus. Por eu ter pensado, por eu ter vivido, Senhor, esse tempo todo, esse peso, esse fardo no meu coração, Jesus. Deus, nessa hora, Ele está tocando em pessoas aqui. Deus está tocando em você, filha. Deus está te curando. Deus está curando pessoas nos hospitais neste momento, que estão também, talvez nessas enfermidades que estão porque não conseguem perdoar, porque leva ódio, porque leva raiva, porque leva ira. Vamos abrir um clamor nesse momento, pedindo ao Senhor nesse momento a graça do Espírito Santo visitar essas pessoas nos hospitais. Que Deus possa tocar com o teu fogo abrasador, que o Espírito Santo possa ir até essas pessoas, que possa libertar dessas prisões do ódio, do rancor, da mágoa. Eu quero dizer para vocês que o Senhor me mostra uma tela, uma pintura. E o discernimento que eu tenho, eu fiquei aqui a me perguntar: Senhor, por que o Senhor está me mostrando essa tela, dessa pintura? O Senhor coloca muito no meu coração que você, esse quadro, que um pintor, para que ele possa fazer o seu trabalho artístico, ele leva dias, ele leva meses ou até anos. E você é essa obra inacabada nas mãos de Deus. Não queira ultrapassar os limites, não queira fazer aquilo que não está a teu alcance, não queira as coisas, você é muito imediatista, você quer ver as coisas de um dia para o outro. Se coloca na presença do Senhor, reconhece a sua fragilidade, reconhece o seu tempo. Aqueles que estão na presença do Senhor, jamais eles sairão de mãos vazias, jamais. Então perdoa, se perdoa. Jesus, ele me mostra aquela imagem daquela mulher pecadora que estava ali no chão. E que Deus estendia a mão para ela, porque ela já não conseguia mais levantar do seu pecado, da sua culpa, da sua fragilidade. Deus também está, neste momento, estendendo as mãos para muitos de vocês, para muitos de nós que estão aqui e para muitos daqueles que vão ouvir essa pregação depois. Assim como José do Egito, ele abriu o coração para perdoar os seus irmãos. Abre o seu coração para perdoar também os seus irmãos, o seu pai, a sua mãe, o seu colega de trabalho, o seu chefe. O Senhor coloca muito no meu coração isso. Se abre para essa graça. Deixa Deus curar você nessa noite, meu irmão. Obrigado, Senhor.
E reza assim comigo. Senhor, toma-me, Senhor Jesus. Toma-me, Senhor Jesus, a minha vida. E dai-me, Senhor Jesus, a graça da tua força, Dai-me, Senhor Jesus, a graça de ser uma pessoa forte. Dai-me, Senhor Jesus, a graça de me abandonar em Ti, de caminhar dia e noite lado a lado contigo, Senhor. De me perdoar, de perdoar as pessoas que me feriram, Senhor. Toma-me, Senhor, com tudo que sou, com tudo que eu faço, com tudo que eu penso, com tudo que eu vivo. Toma o meu espírito, Senhor, nessa noite, para que eu me una a Ti, Senhor. Para que no íntimo do meu coração eu possa me amar, para que eu possa perdoar essa pessoa que tanto me feriu. Toma-me, Senhor Jesus, os meus desejos mais secretos. Toma-me, Senhor Jesus, nas áreas em que eu preciso, Senhor, mudar, Senhor. Toma-me, Senhor Jesus, aonde eu preciso, Senhor Jesus, da graça de poder ir, Senhor Jesus, ao encontro daquelas pessoas e pedir perdão, Senhor. Dai-me essa graça no dia de hoje, Senhor. Dai, Senhor, essa graça a tantas pessoas que hoje, Senhor Jesus, precisam estar na Tua presença, Senhor. Ressuscita, Senhor Jesus, aquelas pessoas que estão mortas na fé. Ressuscita, Senhor Jesus, aquelas pessoas que hoje, Senhor, se fecharam para a graça de Deus. Dai, Senhor Jesus, a bondade, Senhor. Toma-me com a tua doçura, Jesus. Atrai-me a Ti, Jesus. Vai dizendo para o Senhor. Dai-me, toma-me com teu amor, unindo-me a Ti, Senhor. Me faz uma criatura nova. Toma, meu Salvador, em Tua dor, em Tua alegria, em Tua vida, em Tua morte, na Tua noite na cruz, no meu imortal, na Tua ressurreição. Toma, Senhor Jesus, a minha vida. Toma, Senhor Jesus, tudo aquilo que é mal em mim. E me dá, Senhor Jesus, a graça do Teu perdão. E vai agradecendo ao Senhor. Vai agradecendo ao Senhor nesse momento por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele agiu em seu favor, por tudo aquilo que Ele foi misericórdia na tua vida. Obrigado, Senhor. Obrigado por essas pessoas que hoje vieram aqui rezar conosco. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que ainda irão rezar diante dessa live. Obrigado, Senhor Jesus, pelo o dom da vida dos meus irmãos de comunidade que estavam aqui intercedendo conosco nesse momento, Senhor. Obrigado, Jesus, pelas provações que eu tenho vivido, que eu tenho passado. Obrigado pelas noites em claro, Senhor Jesus, que o Senhor me acorda para interceder pelo teu povo, Jesus. Porque muitas vezes a gente acorda, o Senhor nos acorda na noite, mas nós não entendemos e nós voltamos a dormir. Quando você sentir isso, lembra da palavra de Samuel, ele chamando Eli, Eli. Lembrem. Então que você possa ter olhos espirituais. Levante, coloque o seu joelho na cama mesmo onde você está deitado e diga: eis-me aqui, Senhor. Reza um Pai Nosso, reza uma Ave Maria, oferta a tua vida, oferta o teu cansaço e diga: Senhor, essa minha oração vai para as pessoas que precisam no mundo de paz, os casais que estão no mundo precisando dessa paz, as pessoas que estão nos hospitais, talvez os agonizantes dessa hora, Jesus, que precisa descansar no Senhor, precisa desse perdão, precisa ser alcançado pela tua misericórdia, precisa nesse momento desse Pai Nosso e dessa Ave Maria ou dessa Salve Rainha. Mas não deita, meu irmão, sem antes rezar e pedir pela humanidade inteira. Se coloca na brecha por essas pessoas, seja um intercessor, se abra para o amor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E eu já quero pedir, nesse Pai Nosso e nessa Ave Maria, por você que se colocou aqui